bom dia a todos. Ainda é bom dia. Vamos começar aqui já com um conjunto de perguntas que foram selecionadas de acordo com as pessoas que estão aqui sentadas neste painel. E vou começar já com a primeira pergunta, não vamos perder tempo, é importante agilizarmos esta discussão. Tenho aqui uma pergunta, eu tenho que pôr os óculos. Tenho aqui uma pergunta, Pascoal Correia de Miguel, a UESA Humana Associação, e eu endereçava a Lourdes, endereçava-te a ti, a pergunta que é: quais os benefícios que podem decorrer do apoio do empresariado à RARS e por que não se criar benefícios ou incentivos fiscais para quem apoia? Chama o senhor? Pascoal Correia Miguel. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor Pascoal Correia Miguel, pela sua questão. Como eu disse durante a minha preleção, existe uma lei, que é a Lei 8/12 de 18 de janeiro, que é a Lei do Mecenato, que está regulamentada por um decreto de 2015, que estatui os benefícios fiscais que as empresas podem obter se fizerem responsabilidade social empresarial. Nesta conformidade, podemos dizer que, do ponto de vista jurídico, há respaldo legal para esta atividade. Mas a sua pergunta também tem outra vertente, que outros benefícios podem advir de uma empresa fazer responsabilidade social. A minha experiência como empreendedora social, as vantagens são muito grandes. A primeira vantagem é a vantagem de satisfação de empreender com impacto social, de compreendermos que estamos a fazer um negócio não só para obtenção do lucro, mas também para ajudarmos, para beneficiarmos a comunidade à volta a resolver problemas sociais, nomeadamente relacionados à educação, à saúde e os relacionados com a redução da pobreza. E no mundo competitivo como hoje, o que se espera das empresas muitas vezes é apresentar de facto este lado social com números. Por isso é que eu tive preocupação durante a minha preleção de não abordar o que é que nós fizemos nestes 10 anos como escritório de advogados, que tínhamos como slogan que o dinheiro não nos toma conta, mas quem toma conta são as pessoas. Ou seja, o mais importante é ter impacto direto na vida das pessoas, ajudar as pessoas. E então, senhor Pascoal, o maior benefício de um empreendedor, e isso vê-se hoje no mundo inteiro, se nós formos assistir grandes debates a nível do World Economic Forum, onde se sentam as grandes empresas no mundo, o que elas se preocupam em partilhar são as parcerias que têm com o executivo nos seus países para poder alcançar objetivos de impacto social, o que normalmente quase todas as empresas possuem o seu braço de responsabilidade social. Independentemente das questões fiscais, das questões às vezes também podem ser aduaneiras e de outras vantagens que as empresas podem ter, a maior vantagem é a satisfação da ajuda ao próximo, é a satisfação de ajudar a comunidade à sua volta, pelo que motivo as empresas a fazerem sempre responsabilidade social, porque é o seu melhor marketing de competitividade no mundo atual. Obrigada. Patrick Anderson, Sogester, diretor de investimentos, e diz: a RARS estabelecerá pré-requisitos para empresas que pretendem juntar-se à rede? Exemplo, todos os impostos regularizados, pagamentos de segurança social, os membros da RARS devem liderar pelo exemplo, governança, ética e compliance. As crianças nunca foram muito boas em ouvir os mais velhos, mas nunca deixam de imitá-las.
Eles farão o que você fez e não o que você diz. Eu passava esta pergunta ao PNUD. Ok. Muito obrigada, Dra. Leonor. Muito obrigada, Sr. Patrick Anderson. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, de facto, a organização, para podermos também estar neste painel e dar o nosso contributo. A pergunta é muito pertinente. A doutora Leonor, na primeira secção, já tinha dito que houve uma tentativa, mais ou menos há 10 anos atrás, para constituir uma rede de responsabilidade social. Naquela altura também fazia parte o PNUD, portanto o PNUD teve já engajado neste primeiro processo, porque sempre acreditou que era possível e que havia muito mais que poderia ser feito em relação à responsabilidade social e fez esse diagnóstico na altura sobre a situação da responsabilidade social e tentou dinamizar a criação de uma rede. Mas como foi dito, ela não se sucedeu, portanto não foi criada, não foi instituída. Mas o PNUD nunca deixou de acreditar que seria possível e quando começarmos a discutir a questão do Fórum sobre Responsabilidade Social pela iniciativa da Bridge, juntámos-nos a esta iniciativa e voltámos com esta ideia de criação da rede. E é precisamente nos termos que aqui o Sr. Patrick levantou, portanto, é de uma forma muito importante criarmos uma plataforma que seja um exemplo, que seja internacionalmente reconhecida por ter requisitos muito claros, por isso é que também engajamos aqui a PwC, para podermos ter aqui toda a componente de compliance, toda a componente de organização e estrutura desta rede, para que ela seja credível. E obviamente, os pontos que levantou, portanto, o pagamento dos impostos, a segurança social, etc., também fazem parte, inclusive, dos requisitos para os benefícios para o mecenato. Portanto, os mecenatos, os meceias têm, de facto, que ter estes requisitos todos preenchidos. E nós, de certeza, que quando tivermos a RARS de facto a funcionar em pleno, estes requisitos farão parte. Já tivemos aqui a apresentação sobre a estrutura organizacional e acreditamos que é nesta estrutura que vai se debater ainda mais e mais profundamente nos estatutos e etc., que vai ficar claro. Mas era só para reforçar, para terminar a questão, que a ideia da rede de responsabilidade social é que as empresas que vêm para esta rede façam isso como parte do seu core business. A ideia de responsabilidade social hoje em dia não pode ser mais aquela de um projeto ad hoc, onde nós vamos dar ou doar uma cadeira ou cadeiras e livros a uma escola. Nós queremos outro tipo de responsabilidade social, que é isto que está a ser implementado, é isto que está a ser visto nas outras partes do mundo, onde as empresas, no seu core business, estruturam o seu negócio para que possam contribuir com o seu know-how, com os seus recursos financeiros e humanos, para que haja, de facto, essa componente de investimento social e benefícios para a sociedade, e alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então é isso que nós pretendemos, é isso que nós estamos a convidar e vamos também continuar esse debate sobre os requisitos, mas com certeza o Sr. Patrick mencionou e disse um ponto muito importante que vai fazer parte, de certeza, do projeto da RARS. Obrigada, Câmia. Eu ia endereçar esta pergunta à PwC, Helder. Que tipo de iniciativas têm sido desenvolvidas pela PwC? A PwC fez aqui uma apresentação sobre governação, portanto, sobre governança, como é que iria ser, como é que vai ser a governança da RARS, e a pergunta é que tipo de iniciativas têm sido desenvolvidas pela PwC no âmbito da sua responsabilidade social? Ou seja, agora já querem saber também, já que estão a falar de governança da RARS, o que é que fazem internamente? Ok.
Muito bom dia, novamente. Talvez um à parte. Eu penso que... Ok. Eu penso que, a título à parte, a questão da diversidade, um dos objetivos já está aqui preenchido, aqui neste painel. Portanto, voltando aqui à PwC. A PwC é uma organização que tem mais de 250 mil pessoas e está presente em 158 países. E também não é mais que uma rede, que uma network, ok? A RARS ambiciona ser em Angola, a PwC é uma rede a nível global. E muito recentemente, ou há uns anos, a PwC assinou o Global Compact, que foi promovido pelas Nações Unidas. Na altura foi o Kofi Annan o grande promotor desta iniciativa. E, portanto, o Global Compact é uma iniciativa voluntária que visa o engajamento das empresas para que estas incorporem nas suas atividades diárias 10 princípios deste Global Compact, ok? E esses princípios estão basilados em 4 grandes pilares: direitos humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção. Portanto, e nós, a nível global, fomos signatários e, portanto, incorporamos essas iniciativas no nosso dia-a-dia nos 158 países onde estamos presentes, ok? E também temos algumas responsabilidades de reporte e se vocês fizerem um Google e forem ao site das Nações Unidas, vão encontrar lá a PwC como signatária e as ações que tem vindo a desenvolver. Portanto, isto é a visão macro. Depois, a nível mais micro de Angola, a PwC incorpora essa visão e esse acordo, não é? E nós também desenvolvemos, eu tenho aqui, porque a minha memória já não é o que era, não é? Isto com o tempo. Eu tenho aqui o nosso plano, e o nosso plano de responsabilidade social incorpora esta visão, não é? E centra-se basicamente em três vetores. O vetor das pessoas, em que damos enfoque ao bem-estar emocional e social dos nossos colaboradores, em primeiro lugar, porque se nós não tratarmos bem das nossas pessoas, não podemos tratar bem do próximo, penso eu. E nós então começamos nas pessoas, temos algumas iniciativas internas de bem-estar, também está em curso um projeto, já numa fase bastante avançada, em que vamos atribuir um banco de horas a cada colaborador para que o mesmo possa desenvolver ações de responsabilidade social. Temos iniciativas no âmbito da diversidade e também temos, porque a vida também não é só trabalho, comemoração de dias temáticos, ok? Nomeadamente o Dia da Mulher e afins. Ao nível das comunidades, temos então como objetivo suportar públicos desfavorecidos ou em situação de carência social, e por isso estamos aqui na RARS, através de ações de parceria, como é este o exemplo, não é? Ou em voluntariado coletivo ou individual. O que é que a gente pode oferecer mais que dinheiro? Eu penso que uma organização como a nossa pode oferecer, sobretudo, voluntariado de competências e projetos pro bono. E por isso é que, como a Alexandra mencionou, no âmbito aqui da RARS, nós vamos atribuir a título pro bono um banco de horas para auditar alguns dos projetos de responsabilidade social. E, por fim, e não menos importante, a componente do ambiente, ok? Nomeadamente com ações de comunicação e sensibilização, implementação de medidas de minimização de desperdício e voluntariado de competências também nesta área e projetos pro bono. Portanto, a PwC tem feito isso e orgulha-se de estar aqui presente nesta rede. Qual é o desafio que existe? E nós fazemos surveys a nível mundial. Um desafio que existe e que vai estar presente nas mentes de toda a gente, e penso que está presente a nível global e também aqui, é como é que a gente mensura isto. Portanto, é relativamente fácil mensurar o impacto financeiro, quais foram os fundos que foram obtidos e onde é que foram despendidos, mas depois quais foram os benefícios em termos de indicadores para as populações e afins. Mas isso já tem vindo a ser feito e neste momento já é possível dar conforto em alguns projetos, em algumas áreas específicas deste impacto social, que não é necessariamente económico ou financeiro, é um impacto social do inglês, da informática e afins. Portanto, a PwC humildemente tem feito todas estas iniciativas. Ok, obrigada, Helder. Eu passava agora uma pergunta para a Fundação Sol, que é...
feita pelo Américo T. Capitão, da sociedade civil, pergunta como se pode ajudar a sociedade civil com iniciativas na educação e desporto. Considerando que a Fundação Sol desenvolve várias atividades, como é que vocês responderiam a esta pergunta? Muito obrigada. Agradecer em nome da Fundação Sol o convite formulado. Portanto, dizer que a nossa fundação foi criada com base na promoção da cultura do altruísmo e no amor ao próximo. Não percebi a pergunta. Apoiamos a educação e o desporto? Pronto. A educação e o desporto são dois mecenatos que a Fundação Sol apoia. E como sabem, uma sociedade com um nível educacional e cultural aceitável respeita mais o meio ambiente. Com a educação alargada, a educação do setor público alargada, podemos diminuir os níveis de violência. Nós temos programas de ocupação dos jovens nos tempos livres e temos programas de massificação do desporto nas comunidades. O programa de massificação dos desportos na comunidade visa não só a ocupação dos jovens, mas também a descoberta de novos talentos, e para que os jovens não se metam na criminalidade, tem ali o desporto. Nós construímos quadras polidesportivas, distribuímos material desportivo. Para a educação, nós construímos escolas, temos bolseiros, cursos médios e superiores. Portanto, apostamos muito na formação técnico-profissional, porque achamos que o país vai se desenvolver melhor com quadros capazes e com uma qualidade melhor de trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Fazia uma pergunta agora ao Standard Bank, que era, também com curiosidade, sobre o Standard Bank, Mariana Salomão, como financiar a área de responsabilidade social da banca. Ou seja, a senhora Ministra hoje de manhã falou enfaticamente em estruturas como a banca, por exemplo. Poderia dar-nos uma informação, Carolina, sobre este tema? Antes de mais, eu acho que temos que dissociar a componente financeira do que diz respeito à responsabilidade social. Responsabilidade social não tem necessariamente a ver com disponibilidade financeira. Também tem a ver, mas não é só isso. Efetivamente, eu posso dizer, no caso do Standard Bank, que nós contamos atualmente com mais de 100 voluntários que não fazem parte da estrutura do Standard Bank, entre médicos, enfermeiros, toda a equipa hospitalar que nos ajuda numa ação muito específica, que vamos às comunidades dar consultas gratuitas a comunidades carenciadas, onde fazemos todo o tratamento no que diz respeito à oferta de medicação também a estas pessoas, e que, na verdade, o custo efetivo não é significativo face ao resultado final que nós obtemos. Nós, numa visita, conseguimos fazer mais de 500 consultas e, efetivamente, o custo que tem esta ação é a deslocação e a medicação que é oferecida. E depois tem todo um custo humano. E isto não tem valor. E, portanto, quando se fala da área financeira e, portanto, das instituições financeiras, pressupõe-se sempre de um grande orçamento. Efetivamente é relevante e pode ajudar-nos muito mais a dar maior dimensão às ações que fazemos, mas mais do que isso, se contarmos com toda a estrutura das pessoas, podemos potenciar muito mais as nossas ações, e é nisso que nós nos focamos. Nós tentamos colocar os nossos colaboradores no centro das ações, porque acreditamos que não estamos, para além de motivar os colaboradores, atualmente motivamos também os nossos parceiros e clientes a fazerem parte destas ações, porque é uma questão de educação. E a responsabilidade social também é uma questão de educação. E nós podemos efetivamente fazê-lo sem que o dinheiro seja efetivamente a base de toda esta equação. E o Standard Bank tem um programa muito alargado e que é apoiado na saúde
e na educação, em que reabilitamos escolas, temos programas de desporto escolar, de consultas à comunidade e outros programas, mas grande parte destes programas são assentes nas pessoas e na ajuda que as pessoas nos podem dar. Pessoas, colaboradores, parceiros, clientes e outros voluntários. Portanto, não é só a parte financeira. Obrigada, Carolina. Lourdes, vamos voltar aqui a uma questão para ti. Leandro Paquete, Associação Clube de Aliança, Secretário Executivo. Quais são as políticas de enquadramento e de apoio dos programas das associações cívicas, quer sejam de âmbito provincial como do âmbito nacional? Quais são as políticas de enquadramento e de apoio dos programas das associações cívicas, quer sejam de âmbito provincial como de âmbito nacional? No âmbito da RAS, certo? Eu acho que nas discussões que temos tido e atendendo que os objetivos principais da RAS estão relacionados com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos certeza que quer as associações do ponto de vista provincial ou local, como as associações do ponto de vista nacional, são críticas para a materialização de tais objetivos. E, tal como eu te referi na minha preleção, cada uma das pessoas aqui presentes é fundamental para tal materialização. Nós vimos discutindo se motivaríamos as empresas a ajudarem na materialização dos ODS onde elas estão inseridas. Eu lembro-me que na discussão a Leonor referiu que não devíamos motivar somente as empresas a materializarem o seu objetivo social no local onde estão inseridas, até porque temos que dar sempre a motivação para as empresas atuarem no âmbito nacional. É um elemento que, obviamente, teremos em conta no regulamento interno da RAS. Este não é um elemento que deve estar previsto no estatuto, porque é um elemento de materialização dentro do regulamento e então ainda não está especificado dentro da RAS como é que nós vamos atuar do ponto de vista provincial e nacional. Mas é bom, esta pergunta é muito pertinente do Leandro, porque abre-nos o debate que já vimos tendo, que muitas vezes as associações, da minha experiência, têm a estratégia de atuar só do ponto de vista local e não do ponto de vista nacional, o que eu acho errado. Porque, independentemente de eu estar localizada na província do Huambo, na província da Huila ou na província de Luanda, normalmente nós temos que ter uma visão nacional. A RAS é claramente uma associação e está previsto no estatuto de âmbito nacional, mas queremos trabalhar com todas as outras associações que tenham como foco ajudar-nos a materialização dos ODS, visto que até 2030 Angola toda será avaliada pelas Nações Unidas como é que está a nível de redução da pobreza, de igualdade do género, das questões ambientais. Por isso é que, na minha preleção, eu pedi para nós termos muita atenção ao objetivo 17º, que é o que obriga as parcerias para a materialização dos ODS. Então, eu respondo ao Leandro dizendo se o objetivo 17º tem a ver com as parcerias, todas as associações são importantes e serem enquadradas, quer sejam nacionais, quer sejam provinciais ou ainda quer sejam de âmbito local ou seja comunitário. Muito obrigada. Obrigada, Lourdes. Eu ainda não respondi a nenhuma, mas tenho aqui duas que eu juntei numa só porque as questões são muito parecidas. O Daniel Sapateiro, da Finanças para Todos, fundador,
e CEO, pergunta: a Comunidade de Finanças para Todos já fez ações de responsabilidade social, mas não publicita. Estando na RARS, as ações serão publicitadas? Isto é uma pergunta. Vamos ver a outra. Naturino dos Santos, da Imogestim, responsável de responsabilidade social. Sabendo que algumas empresas usam a responsabilidade social como um meio para fazer o marketing empresarial e a sua reputação ao nível do mercado, como a RARS daria resposta à necessidade de maior visibilidade que as empresas necessitam para o seu negócio, sem ofuscar o fim último da rede? Primeiro, a RARS não tem que fazer publicidade a si própria. A RARS só se divulga por interesse de informação. Nós queremos que chegue a todos o conceito de que existe, de facto, uma associação que se chama Rede Angolana de Responsabilidade Social Empresarial, ao qual podem pertencer as empresas. Portanto, no ponto último, sem ofuscar o fim último da rede, não vamos pensar nisso porque não ofusca absolutamente nada, porque isso não existe. Agora, há aqui uma questão que é uma questão que eu defendo com unhas e dentes, que é muito importante, que eu lecionei a minha vida toda quando fui professora universitária e falava de comunicação institucional, de responsabilidade social. Sempre tive isso quando fui executiva, sempre fiz isto e sempre defendi esta teoria. Uma empresa que faz um projeto de responsabilidade social, que o implementa, que o paga, que o financia e que desenvolve ações, seja com que comunidade for, deve ser refletido nos meios de comunicação. Porquê? Porque essa empresa é uma exceção a uma regra. Então, se eu achar que eu não devo falar de mim, há muita gente que diz, não, mas eu prefiro que não falem de mim. Ok, eu compreendo isso num mecenas, compreendo isso num filântropo, compreendo isso em pessoas que têm realmente fortunas privadas e não querem ouvir falar do seu nome e, portanto, querem estar resguardadas. Aliás, temos aqui uma pergunta anónima. Neste caso da responsabilidade social empresarial, faz todo o sentido que seja divulgada a informação nos meios de comunicação social, através da assessoria de comunicação, nas mídias sociais, em todo o lado, que aquela empresa está a fazer aquele projeto para o bem da comunidade. Porque o projeto não caiu do céu. E essa empresa tem que ser, como eu costumo dizer, falada no bom sentido. Portanto, em resposta a estas duas questões, é meu ponto de vista, implemento isso, acho que isso é que está certo, ensino isso nas minhas preleções sobre responsabilidade social. A empresa que financia projetos de responsabilidade social deve aparecer na mídia, deve ser falada. É um exemplo notável para a comunidade. Não estamos a falar de países do norte da Europa, onde, de facto, já se atingiu um patamar onde isso não faz diferença. Porque quase todas as empresas têm programas de responsabilidade social e não estão nas circunstâncias que nós estamos a nível social. Agora, quando nós estamos em Angola, com as necessidades brutais que nós temos, com as dificuldades enormes que nós temos que privilegiar e acarinhar estas organizações que ajudam a população angolana. Pronto, isto é uma resposta que eu dou a estas duas questões e que eu acho que é importante. Queria dizer uma outra coisa que acho que é importante, que é como é que funciona a Adbridge Global. Muita gente que eu conheço e conhece os projetos que nós fazemos, não sabe sequer que nós existimos. Porque nós somos facilitadores. Aí sim, não se fala da Adbridge. Fala-se do investidor, fala-se de quem faz o projeto. É completamente diferente. As pessoas não sabem o que é empresa porque não têm que saber o que é a Adbridge. A Adbridge é um facilitador da implementação de um projeto. Portanto, estamos a ver aqui um outro exemplo em que eu já tenho uma opinião em que devemos ficar resguardados, mas porque somos facilitadores e porque o nosso objeto social é desenvolver projetos de educação para a cidadania. Eu não tenho que falar de mim, eu tenho que falar de quem faz o projeto. Ok? Pronto, espero ter respondido à questão que me colocaram. Não me colocaram a mim, mas eu não podia perder esta resposta. Queria fazer aqui levantar uma questão ao PNUD, que é
quais são os projetos de impacto na visão do PNUD? Ou seja, temos exemplos em Angola destes projetos realmente impactantes e que fazem imagem e fala-se deles? Sim. Bom, não sei se está. O meu é o melhor. Pelos vistos. Muito obrigada, doutora Leonor. De facto, tem a ver com a questão que foi também já transmitida pelo representante do PNUD na sua intervenção, que é a preocupação de termos os projetos à volta dos ODS, que nós chamamos Impact Investments, ou SDG Impact Investments, que são investimentos com impacto que, de uma forma muito resumida, procuram ser projetos que implementam este ODS 17, que já foi aqui realçado várias vezes pela doutora Lourdes, que é a visão de parcerias. Nós estamos a falar de construir projetos que possam trazer o setor privado, o setor público e o terceiro setor, que é também as ONGs e Nações Unidas e especialistas em desenvolvimento, para podermos ter maior impacto através de parcerias tripartidas em questões muito, muito concretas. Portanto, o Angola é um dos países que, em princípio, nos próximos meses poderá participar e receber algum reforço de capacidades e competências para podermos desenvolver projetos de impacto. Então, o PNUD tem este grande interesse. Também, mencionando já o exemplo que foi citado pelo representante, o caso do quadro de recuperação da seca, que foi feito um levantamento que estima que é necessário mais ou menos 475 milhões de dólares para podermos dar resposta às várias necessidades no quadro realmente recuperarmos a situação que afeta 3 províncias no nosso país. Aí é um exemplo onde nós podemos desenvolver um projeto de impact investment, portanto, olharmos para, por exemplo, o setor da água, que necessita de grandes investimentos, mas não numa perspectiva de ser o Estado a fornecer, não, é criar oportunidades de negócios nestas províncias que se debatem ano após ano com problemas que são devido às mudanças climáticas, neste caso o efeito El Niño, onde há uma oportunidade de, com novas tecnologias, com mecanismos que são de interesse do setor privado das águas, poderem desenvolver projetos que tenham componente social, económica e ambiental. E aí trazermos essa perspectiva, não como caridade, mas sim como um projeto que possa ter impacto real e um desenvolvimento. E nós acreditamos que em Angola o terreno está fértil, precisamos de desenvolver cada vez mais esta visão, mas começa mesmo por esta iniciativa de parcerias. Nós temos que dialogar com vários setores. A RARS é um mecanismo excelente, esta plataforma que, como já disse, o PNUD procurava há mais que uma década, que está investida em continuar a apoiar e, de facto, queremos que a RARS seja um fórum para continuar a debater e encontrarmos projetos desta natureza para implementarmos cá em Angola. Obrigada, Câmia. Helder, tenho aqui uma pergunta que eu acho interessante, porque no nome diz anónimo e depois em baixo diz pessoas anónimas que praticam atividades de responsabilidade social, mesmo não legalizados, podem filiar-se na RARS? Eu penso que sim, penso que devem filiar-se até para emergirem para a legalidade. Eu penso que na missão da RARS ou nos objetivos da RARS deveria estar esse ponto que é de... Se calhar são os membros honorários, não é? Ou os membros beneméritos, que são
os membros que vão participam na RARS, mas que participam com algumas condições de sigilo e de confidencialidade para não serem divulgadas algumas informações. Portanto, eu gostava de contribuir dizendo que as regras e a PwC também foi a vossa preleção, de corporate governance, são muito rígidas quanto à questão do anonimato. Porque hoje as associações são usadas como um dos mecanismos de branqueamento de capitais. Portanto, é preciso ter um bocado de atenção a uma resposta positiva rápida. A direção sempre saberá quem são as pessoas. Pode o doador anónimo pedir anonimato para o tal marketing que a Leonor frisou. Mas nós que trabalhamos muitas vezes nessas questões de compliance, temos muita atenção nos segmentos do terceiro setor para dificultar mesmo as questões relacionadas na transparência, luta contra a corrupção e etc. Talvez só como uma parte, mesmo na nossa organização, sempre que a gente trabalha com alguém, tem que fazer o chamado Know Your Client, ou conhece o teu cliente. Exatamente. E a gente faz uma série de background checks, para perceber se efetivamente as pessoas com quem a gente está a trabalhar são pessoas boas e que não há indícios de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo. Eu não vou dar nomes, mas posso dizer-vos que em 2009 tivemos um potencial cliente que quis trabalhar connosco e a gente nestes cheques verificou que esse potencial cliente financiava uma associação considerada a Associação Terrorista do Médio Oriente. E nós não trabalhamos com essas empresas, ou seja, quem for. Portanto, eu percebi a resposta no sentido de pessoas que vêm fazendo ações de solidariedade social, conforme foi apresentado pela Leonor, e que estão, não direi ilegais, mas vão fazendo a título pro bono e afins, e que a associação pode de alguma forma ajudá-las a legalizarem-se, só para percebermos e estarmos todos em sintonia. De forma alguma, eu iria patrocinar a inclusão de pessoas ou entidades, ou seja, quem for, que tenham objetivos mais obscuros. Portanto, aliás, Helder, queria responder aqui uma pergunta da ADPP ONG, que diz: porquê que as ONGs, não estão incluídas na implementação desses projetos? E depois, quem vai implementar? Eu disse na apresentação que fiz, provavelmente não estavam aqui na sala, que é exatamente o oposto. As ONGs vão ser integradas na RARS e vão haver projetos para a legalização dessas ONGs, desses pequenos grupos, que eu até dei o exemplo de grupos de bairro, de jovens que decidem fazer uma escola para a comunidade, que decidem ensinar algum artesanato, etc. Nós pretendemos, através da RARS, legalizar essas ONGs para que elas possam usufruir de algum financiamento dado pelos membros da RARS, pelos membros financiadores da RARS, que podem dizer: olha, eu quero investir no bairro onde eu moro, que é o Prenda. Eu sei que há várias organizações que funcionam neste bairro e eu gostaria que fossem identificadas porque eu quero apoiar essas organizações. Ora, esses pequenos grupos não têm nem número de identificação fiscal, legalmente não têm estatutos, não fizeram nenhuma escritura, etc. Portanto, eles têm que se legalizar, que é um dos principais problemas das ONGs neste país, a não ser as ONGs internacionais. Portanto, o que nós queremos fazer é ter a possibilidade de organizar, se calhar, até associações mais alargadas, com jovens que praticam e desenvolvem o mesmo tipo de atividade e que vão desenvolver essas atividades de uma forma legal, para poderem ser ajudados. Porque não se pode passar uma fatura se não se tem uma organização. Então, o que nós pretendemos é exatamente, respondendo a esta pergunta, quem vai implementar? O que nós queremos fazer é, junto de gabinetes de advogados, que não será só a Lourdes, mas se calhar outros advogados, pessoas de boa vontade, que nos ajudem, por exemplo, a legalizar
uma ONG por mês, 2 ONGs por mês, ou até mais, não sei. Vamos fazer aqui um peditório aos advogados para nos ajudarem nessa legalização, porque isso é fundamental. Porquê? Porque depois essas pessoas e essas ONGs vão apoiar os projetos que a RARS vai implementar. Imagino que são projetos de educação, nós temos ONGs que fazem ações de educação, vamos buscar esses jovens, vamos juntá-los aos projetos para implementar essas ações. Portanto, esta resposta é positiva. Nós queremos fazer, sim, apoiar tudo o que são ONGs em Angola. Lourdes, já li esta pergunta, mas eu vou ler para ti. Rui Tavares, da Fundação Brilhante, assessor de direção. Qual o estatuto de uma empresa membro da RARS? Queres responder? Já esta? É o que eu digo, meu microfone é o melhor de todos. Muito obrigada, Sr. Rui Tavares. O Sr. Rui Tavares, aqui da Fundação Brilhante, coloca perguntas bastante desafiantes. Esta não, que é mais clara, mas as outras 3. A primeira, qual é o estatuto de uma empresa membro da RARS? Em termos estatutários, nós previmos 4 tipos de membros. Temos os membros fundadores, que são os membros que assinaram a ata constitutiva, muitos somos nós aqui sentados, e depois temos os membros efetivos. Então, uma empresa que queira trabalhar com a RARS tem que ser membro efetivo. Mas nós fomos, como disse bem a Leonor agora, fomos o mais amplos possíveis para não incluir só empresas, então denominamos pessoas coletivas, para ajudar que as pessoas se organizem, então para fazerem parte da nossa rede. Quer seja como empresas unipessoais, quer seja como organizações não governamentais, ou mesmo como empresas, no verdadeiro sentido do termo, quer sociedade por cotas, como sociedade anónimas, ou todas as previstas na lei das sociedades comerciais. E aí, membro efetivo, que são os membros que têm a decisão da associação. Porque a pergunta logo a seguir, que coloca, é que se a RARS terá como órgão decisório de decisão centralizado, liberalizado ou participativo. Neste tipo de rede que nós pretendemos, que estamos aqui a apresentar, um elemento fundamental é a humildade. Portanto, nós estamos a despir das nossas responsabilidades sociais das nossas empresas e nos juntarmos a uma rede. Portanto, várias empresas, várias organizações não governamentais vão se juntar para termos parceria com o Executivo, termos parceria com outras organizações para então materializarmos os ODS. Logo, não pode ser centralizada. Tem que se arranjar mecanismos das pessoas se envolverem nas decisões e ser o mais liberal possível. Então, gostei deste seu termo, Sr. Rui Tavares. O órgão de decisão terá que ser liberalizado para nós trabalharmos de forma conjunta. Tenho uma outra pergunta: qual é o método para diversificar as necessidades de intervenção da responsabilidade social? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só nestes 17 objetivos já temos formas de diversificar. Se nós olharmos para os ODS, nós temos desafios todos relacionados com as necessidades do país, desde desafios da educação, como desafios de saúde, como desafios de conhecimento, tanto como foi referido aqui pela excelentíssima senhora Ministra da Educação, o ODS 4, que é o da educação, portanto, o ambiente. Se nós olharmos para os ODS, temos ali um manancial de objetivos a serem diversificados. E é algo que pessoalmente, como investidora de responsabilidade social, é algo que me preocupa. Muitas vezes todos só olharmos para os mesmos mecenas, pelas mesmas coisas, saúde, educação, mas não entendendo que organizando um evento como esse,
onde estamos a partilhar conhecimento, também é responsabilidade social, porque nós não estamos a cobrar, e não se cobrou, a Global Bridge não cobrou o acesso para esse evento. Portanto, isso é um exemplo de que também é responsabilidade social a partilha de conhecimentos. É muito interessante esta pergunta feita pela Fundação Brilhante, porque quando se pergunta qual é o método para diversificarmos as necessidades de responsabilidade social, mostra que a sua preocupação é a nossa, ou seja, não temos todos que nos centrar nos mesmos desafios, mas pelo contrário, devemos alargar a nossa área de atuação para podermos ter mais impacto nas necessidades reais das populações. Então, eu acho que o objetivo é olhar para os ODS, ver onde é que a Fundação Brilhante trabalha. Se o nome diz brilhante, temos a certeza que tem a ver com diamantes. Olhar nas lundas, quais são as necessidades que existem nas lundas, olhar para as necessidades à sua volta, porque é o que nós dissemos há bocadinho, vamos pensar local para termos então o impacto nacional. Obrigada. Eu levantava aqui uma questão ao Standard Bank, que é do Rui da Cruz Faria Andrade, nova gestão, diretor executivo, e pedi a opinião do Standard Bank, que tem uma dimensão internacional e que pode ter uma visão sobre esta pergunta interessante. Até que ponto as faculdades das universidades que possuem cursos de gestão e administração são envolvidas ou devem ser envolvidas neste projeto que fomenta a cultura da responsabilidade social empresarial? Eu, numa perspectiva de Standard Bank, acho que é fundamental. Portanto, no programa das universidades, a responsabilidade social devia ser uma das disciplinas ou fazer parte do conteúdo programático das universidades. No Standard Bank, concretamente, nós estamos agora a trabalhar diretamente com algumas universidades para, efetivamente, como eu disse há pouco, termos um programa de educação, porque eu acho que a responsabilidade social também passa muito por educar as pessoas a fazê-lo e, portanto, englobar no programa deles, de diferentes formas, a responsabilidade social. Não só convidá-los a fazerem parte dos nossos programas, que esse é o nosso objetivo, mas também explicar a importância da responsabilidade social no nosso país e o que é que isso representa no final. Eu queria fazer aqui uma pergunta ao PNUD, porque é uma pergunta que me fazem muito e que eu acho que tenho que fazer. O que é que são os ODS? Então, é importante explicar às pessoas o que são os ODS. Ok. Nós não podemos saber tudo. E nós que trabalhamos neste meio, sabemos o que são os ODS. Pois. Mas há muita gente que não sabe. Então, vamos explicar o que é que são os ODS. Portanto, primeiro, se calhar tinha que falar dos objetivos do Millennium, os 8 objetivos do Millennium, que foram, portanto, lançados para o período de 2000 até 2015, um período de 15 anos, que foi um compromisso, a primeira vez que de facto tinha sido desenvolvido, portanto, esta iniciativa na altura do secretário-geral Kofi Annan, e os países comprometeram-se em observarem e tentarem alcançar os objetivos do Millennium que tiveram o seu período de vigência de 2000 a 2015. Depois de 2015, neste ano, foi então assinado um novo programa, um novo compromisso global, que é a Agenda 2030. Isto são os compromissos que os membros das Nações Unidas, tanto os países, Angola e todos os países que fazem parte das Nações Unidas, comprometeram-se aos novos objetivos de desenvolvimento sustentável. Daí vêm os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E saíram de 8 objetivos que na altura eram focados principalmente com questões de género, pobreza, educação,
e hoje eles estão com um nível mais detalhado, porque neste momento já são 17 Objetivos de Desenvolvimento. Devo dizer que isto não são compromissos das Nações Unidas, portanto não é as Nações Unidas que fez sozinho, foram os compromissos que os países durante um bom período antes da assinatura da Agenda 2030 comprometeram-se, houve muito debate, e os países agora abraçaram. E há um senão, e por isso é que esta iniciativa da HARS é tão importante. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável procuram engajar não só o setor público, que não são os governos, não só o Estado, mas sim o setor privado e principalmente o terceiro setor. Portanto, há esse chamamento, esta necessidade que, para conseguirmos alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, precisamos destas parcerias e desta colaboração de todos. Há muita literatura portanto, disponível pelas Nações Unidas e por outras organizações que são de fácil acesso, mas nós temos aqui também, e foi uma das boas novas que a HARS já desenvolveu, é estes cartõezinhos que estão disponíveis também aqui nesta sala, ou na sala ali atrás, que têm espelhados o que é que de facto estão por trás de cada um dos objetivos. E aqui é que vai também ao encontro da preocupação da diversificação do impacto, não é? Que é que nós estamos a tentar combater é a pobreza, a fome, a educação para todos, a saúde para todos, e tem muitos objetivos relacionados com a questão do ambiente, as mudanças climáticas. Nós todos estamos a ver o impacto da situação das mudanças climáticas no nosso continente, e isso faz tudo parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E estamos disponíveis para esclarecer e fazer, de dar mais apoio e mais conteúdo ao HARS, para também podermos divulgar cada vez mais os ODS. Estão lá fora, num mapa enorme, num stand de PNUD, estão lá os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é interessante lerem, para quem não está familiarizado, ler, entender, e se houver alguma questão, o PNUD está por aí para responder a essas questões. A Lourdes tem qualquer coisa a dizer, ela organiza as quintas do capital humano e, portanto, certamente tem alguma coisa a dizer também sobre os ODS. Obrigada, Leonor. O que eu gostava de acrescentar, porque eu costumo dizer que o PNUD dele próprio é suspeito para nos motivar, porque é um objetivo das Nações Unidas. Agora, nós particulares, nós pessoas singulares, principalmente nacionais e patriotas, temos que compreender que Angola será avaliada pelo próprio PNUD, ou seja, pelas Nações Unidas, o quanto nós estamos a implementar estes objetivos no nosso país, tal como foram os MDGs. Como disse bem a Câmara, de 2000 a 2015, Angola foi avaliada pelos 8 Objetivos do Milénio, não é? E do que eu me apercebi uma vez numa conferência internacional, não foi bom o resultado. De 2000 a 2015, nós não conseguimos alcançar os 8. E então é interessante, se hoje nós todos nos juntamos à HARS para ajudarmos o Executivo a implementar até 2030 os ODS, porque se nós formos a outros países, como eu fui, por exemplo, ao Botsuana, eu encontrei um prédio onde trabalhavam voluntários com o governo só sobre os ODS. Eles andavam com aqueles pins, com os 17 objetivos, estudantes, todos a motivarem todo o povo a materializar os ODS. Eu tenho certeza que até 2030 os resultados dos ODS no Botsuana serão positivos. Então, é muito louvável ver a HARS com o seu logotipo, também com os ODS, quer dizer que se nós nos juntarmos à HARS, estamos a juntar aos ODS. Obrigada. Eu queria levantar aqui uma questão à Fundação Sol. Como é que vocês encaram a relação e a fundamentação de uma fundação angolana em Angola? Ou seja, como é que vocês conseguem, é uma coisa que sempre me fez pensar muito, como é que uma fundação em Angola
embora implemente projetos e desenvolva atividades, como é que uma fundação é vista pelo público, como é que uma fundação é acarinhada, é apoiada, é um investimento só do Banco Sol, vocês têm patronos que vos apoiam, como é que funciona? A nossa fundação vive e sobrevive de 2% dos lucros do Banco Sol. Temos muita dificuldade em conseguir apoios a nível nacional, porque quando vamos bater uma porta, está o banco atrás e dizem, vocês são uma fundação de um banco, estão a pedir apoio para aqui. Temos mais facilidade de conseguir apoios no exterior. E como é que funciona esse apoio? Nós temos tido contacto com Canadá e Holanda. No Canadá temos uma comunidade de angolanos que faz recolha de material hospitalar, lá deixam de usar e aqui nós precisamos. E temos angolanos na Holanda que fazem recolha de material escolar. São os únicos apoios que temos, tirando às vezes algumas parcerias que temos com fundações congêneres nacionais, mas é bem visto porque nós, as fundações nacionais, temos reunido, temos concertado e então muitas das vezes estamos alinhados e isso facilita o nosso trabalho. As nossas ações também estão alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e facilita o nosso trabalho. Eu já não sei de quem é que o microfone, mas vamos continuar. Eu tenho aqui um grupo pequeno de perguntas que são, e é rápido, que eu acho que são para eu responder. O Irsi Peter, da Africare, diretor, qual é a estratégia para atingir pequenas empresas? A RARS vai capacitar as ONGs locais na gestão financeira? A última parte eu já respondi. Portanto, nós não vamos capacitar, nós não vamos pagar para funcionarem as ONGs, mas vamos capacitar para poderem funcionar, não só na legalização, como em pequenos cursos que gostaríamos gratuitos, gostaríamos de organizar, chamar voluntários para fazerem essas formações. Portanto, nós já fazemos formações na Debrides para jornalistas, por exemplo, a comunicação social toda nos conhece, nós fazemos formação para eles falarem nas notícias que escrevem sobre responsabilidade social. Às vezes telefonam a dizer, não posso pôr porque o meu editor diz que isso é publicidade. Eu digo, não, você explica ao seu editor que isso é responsabilidade social. Mas então passe o telefone ao seu editor. Então, acabamos por ter muitas discussões sobre o tema, porque é importante nós lançarmos esta noção de que a RARS vai apoiar e que deve ser divulgados também através da comunicação social. Depois pergunta, qual é a estratégia para atingir pequenas empresas? Eu penso só neste momento em membros. Eu sei que nós evoluímos todos os dias. Eu penso só em membros da RARS. Sejam privados, sejam empresas, sejam beneméritos, sejam honorários, sejam empresas grandes, sejam empresas internacionais, sejam empresas pequenas. Eu não tenho essa noção de que vamos fazer uma estratégia especial para atingir pequenas empresas. Não, venham até nós e nós vamos conversar sobre que sinergias nós podemos pôr a funcionar de uns com os outros, dos próprios componentes dos próprios membros da RARS, que podem, entre si, trocar sinergias para apoiar a responsabilidade social empresarial. Ou seja, podemos ter uma pequena empresa que quer fazer um projeto, uma grande empresa que já faz um projeto idêntico, juntarem-se e fazerem juntos, porque não? Isso vai diminuir custos, isso vai aumentar resultados ou melhorar os resultados. Portanto, tragam até nós as vossas preocupações e depois nós, não é bem um consultório, mas depois nós vamos tentar, dentro do possível, na realidade a Debrides só faz pontos, portanto vamos tentar, dentro do possível, colocar quem precisa com quem oferece e, no fundo, estabelecer essas pontes que são necessárias para se funcionar bem. Há aqui uma outra questão também, estou a ser rápida porque são questões que eu acho que devia responder rapidamente. Como pensam diagnosticar os projetos no terreno? Quais os técnicos previstos para o efeito? Nós temos vamos ter comitês dos ODS, portanto, os ODS estão representados em 7 comitês
e esses comitês vão ser comitês aos quais os membros da RARS vão pertencer. Imaginem, o comitê da Educação, que é o ODS 4, e há 10 empresas que pertencem à RARS que querem pertencer a este comitê, querem fazer projetos nesta área. Essas empresas vão se juntar em reuniões mensais e são elas que vão propor os projetos que querem fazer. Então, esta questão é muito importante. A RARS não vai trazer projetos para ninguém, obrigatórios. A RARS vai ouvir atentamente os resultados e as solicitações de pelo menos um projeto articulado dentro de um comitê. Porque temos 7 comitês em várias áreas de atuação e podemos decidir que não vamos trabalhar, por exemplo, para já com o ambiente, vamos trabalhar com a saúde, que é mais prioritário, ou vamos trabalhar com a educação. Mas são as pessoas que compõem os comitês que vão propor projetos, que vão desenhar esses projetos de uma forma, não precisa de ser profundamente profissional, e que vão apresentar esses projetos para que sejam implementados. Portanto, eu penso que não houve essa percepção, nós não vamos diagnosticar os projetos no terreno, vocês vão diagnosticar os projetos que querem fazer, vocês vão se juntar nos vossos comitês, vão fazer reuniões mensais e vão chegar à conclusão que todas aquelas 10 empresas querem apoiar um projeto, por exemplo, a educação dos professores do ensino secundário, estou a inventar, mas pronto. Esse projeto vai ser desenhado por vocês em 3 páginas de PowerPoint, vai ser apresentado e então, depois, haverá um técnico ou 2 na RARS que vai desenvolver esse projeto e escrevê-lo para que sejam atingidas todas as necessidades para a implementação do projeto. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não é a RARS é uma facilitadora, não é a RARS que vos diz que projetos é que têm que fazer. Por favor, entendam isto. São vocês, membros, todos, que nos vão ajudar dizendo quais são os projetos que vocês querem fazer. Ok? Pronto, isto era uma questão. De facto, queríamos também só realçar que tivemos algum debate à volta também da interação, por exemplo, com ministérios-chaves, portanto, a componente de estarmos alinhados com a visão do Executivo e a visão das necessidades. E também está-se a criar, de facto, este espaço no processo de escolha de projetos. A RARS é uma iniciativa do setor privado, portanto, nós estamos a convidar o terceiro setor para realmente podermos ter uma rede ativa e que responde à questão da responsabilidade social empresarial, portanto esta que é a palavra certa, não é? A componente empresarial, mas obviamente nós também queremos estar alinhados e com esta visão também do Executivo no que diz respeito à questão das necessidades. Portanto, também está-se a contemplar isto e está-se a assegurar este funcionamento para que os projetos selecionados e implementados respondam de facto às necessidades reais e às prioridades. Há aqui uma outra questão do Santa Ernesto, Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, diretora para as políticas familiares, Nacional de Políticas Familiares, sobre o modelo de governança. Esta pergunta é para o Helder, para a PwC. Partes interessadas, o Conselho Consultivo será representado por pessoas que representam os setores. Quem serão? E quais os critérios para as identificar? Sobre os projetos, quais os critérios de adesão? Helder, eu vou tirar-lhe esta pergunta porque a primeira pode... Diga. Eu acho que aqui só funciona sempre o meu, mesmo que é o modelo... Eu posso começar e talvez depois a Leonor complementa. Portanto, este Conselho Consultivo será uma espécie de um órgão de auscultação, não é? Que vai ser representado então, conforme referiu, por vários setores de atividade da sociedade empresarial, da comunidade empresarial. E vai emitir então pareceres e contributos para as propostas
que vierem dos comitês. Aplicando uma analogia, a RARS é uma analogia para a construção civil. Eu não sou engenheiro, mas acho que as analogias funcionam bem, por vezes. Nós estamos somente agora a fazer as fundações. Portanto, o evento de hoje é talvez a fundação da RARS. Falta construir o remanescente. E o que a gente pensa, e discutindo aqui com a minha colega, com a Alexandra Moutinho, é que os critérios e toda a seleção e afins, tudo isso terá que ser emanado em regulamentos internos que depois deverão ser aprovados pelos associados em sede da Assembleia Geral. Portanto, eu penso que, agora passando a palavra à Leonor, a Leonor poderá talvez consubstanciar com maior detalhe qual é a sua visão dos critérios. Não, aqui eu já tenho um que também funciona, então, quais os critérios para a identificação sobre os projetos? Isto eu já acabei de dizer, como é que eles iam ser identificados através dos comitês, dos ODS. E quais os critérios de adesão? Os critérios de adesão, vocês viram aqui os critérios dos requisitos base de adesão. Portanto, deve ser uma empresa que faça, ou um individual que faça, um trabalho de responsabilidade social já há algum tempo. Deve ser também uma empresa que queira investir ou queira financiar projetos, no caso de ser uma empresa, financiar projetos em Angola. E no caso de ser uma ONG que queira contribuir com voluntariado para projetos que sejam desenvolvidos em Angola. E depois, quais os critérios de adesão? Não, desculpe, como é que vamos identificar os projetos? Também já falei, já expliquei. Portanto, esta já não tem a Santa Ernesto, penso que já respondemos às questões que levanta. Há aqui uma questão para a Lourdes, que é: como devo fazer para abraçar com o meu projeto na área da educação, visto que estou com falta de financiamento? Como é que se chama? O senhor David Silveiro. Era exatamente o que provavelmente ouviu a minha confidência aqui com a doutora Tânia do Banco Sol. Tânia Américo, da Fundação Sol. A minha experiência no empreendedorismo social mostra que muitas vezes em Angola há vontade das pessoas ajudarem o próximo, há vontade, como o senhor David Silveiro, de fazer responsabilidade social, mas não há dinheiro. E como disse bem o Standard Bank, a Leonor do Standard Bank, o tempo e o dinheiro muitas vezes têm que andar em paralelo na responsabilidade social, porque, Carolina, peço desculpas, como disse bem a Carolina, porque eu posso ter vontade de dar o meu tempo no setor da educação, partilhando princípios de referências familiares, ou mesmo partilhando conhecimento da minha formação, mas tempo é dinheiro. Eu preciso, às vezes, para ter mais impacto, de algum valor. E aí é que está o grande desafio. O nosso país, podemos não querer, eu costumo dizer, podemos não querer, mas ainda depende muito dos recursos naturais para a obtenção de valores financeiros. E uma das áreas que existe muita sensibilidade empresarial para a responsabilidade social é a Chevron. Aqui na sala existe aí alguém sentado que tem muita experiência, que trabalhou mais de 30 anos na Chevron. Sobre essas questões está aí o engenheiro Manuel, graças a Deus. Podia vir dar aqui uma preleção sobre responsabilidade social nas petrolíferas, mas o setor petrolífero ensinou-me que é com eles com que eu trabalhei durante esses 20 anos em responsabilidade social, que há dois elementos, David. A primeira questão tem a ver com a qualidade do projeto. Se é um projeto de educação, e se quiser ser membro da RARS, são esses os mecanismos de qualidade e exigência que nós vamos trabalhar. Temos que saber qual é o impacto, quantas pessoas em Angola o projeto terá impacto. Portanto, o seu projeto tem que ter números, tem que dizer claramente: nós vamos ter impacto, e quanto maior for o número de impacto, melhor é o projeto. Porque a empresa, como disse bem a Leonor, quer o seu marketing de responsabilidade social. Então, o marketing está relacionado, quanto mais pessoas, mais interesse a empresa tem. E o segundo elemento, depois da qualidade de números, é o tempo. As empresas precisam de planificar
o dinheiro. E às vezes as pessoas apresentam o seu projeto de responsabilidade social em janeiro e querem o dinheiro para fevereiro. Não funciona assim. É preciso planificação, é preciso entregar o projeto com tempo para poder ser analisado e ser então disponibilizados os valores. Mas também eu retirei aqui uma coisa positiva da conversa com a doutora Tânia. Muitas vezes, quem quer fazer responsabilidade social tem que sacrificar-se financeiramente. Tem que arranjar algum doador ou alguém que comece a trabalhar consigo. Porque para ter credibilidade de ir bater uma porta, como vai ser a RARS, que vai exigir tal qualidade, porque as auditorias que teremos da PwC não vão ser fáceis, vão ser bastante rigorosas, e é preciso já ter alguém que confie em si. Eu costumo dizer, quando nós somos bons profissionais, é na nossa família que temos que procurar a confiança. Então, Sr. David, procura alguém à sua volta que possa confiar no seu projeto social, comece a financiar e apresenta algo já feito, dizendo, eu já fiz até aqui e preciso de ajuda para chegar até ali. Porque se não for assim, se apresentar só no papel, muitas vezes não tem a credibilidade para conseguir o tal financiamento que almeja. Espero ter clarificado. Há aqui uma coisa que é importante, falámos da parte financeira, da área financeira e da formação financeira das ONGs. Há uma coisa muito importante que a Lourdes agora falou e que eu não me esqueci completamente de abordar, que é como fazer um projeto. Ou seja, o que as ONGs também precisam é de saber fazer projetos. Como é que eu escrevo um projeto? Vamos arranjar um guião e as ONGs poderão desenvolver capacidades para escrever os seus próprios projetos. Eu acho isso interessantíssimo, é fácil trazer pessoas para fazer essa formação, inclusive é do Brasil. Podemos fazer parcerias com o Instituto Brasileiro de Filantropia, que tem formadores fantásticos, e vamos fazer tudo o que for preciso para agilizar e trabalhar essas ONGs. Eu agora ia perguntar à Fundação Sol, se acha que a responsabilidade social, há uma pergunta que é do Vítor Calul, conta própria, eletricista, será que a responsabilidade social é obrigatória? Caso seja obrigatória, qual é o enquadramento jurídico para as empresas que não cumprirem? Eu acho esta pergunta mágica, porque é uma pena que não seja obrigatório. Se calhar o Vítor está-se a antecipar no tempo e daqui a 20 anos é obrigatório. Ou seja, é obrigatório que as empresas dispensem 2% do seu negócio para apoiar projetos de responsabilidade social. Portanto, eu ia pedir só que desse a sua opinião sobre esta questão. O que é que acha? Acha que devia ser obrigatório? Por enquanto, eu acho que a responsabilidade social deve ser de livre e espontânea vontade das instituições. É importante saber que as empresas que contribuem para o bem-estar das comunidades são verdadeiros partícipes, né, da sociedade. Então eu acho que não devia ser obrigatório. É aquilo que se disse no princípio. As empresas já concebem os seus planos estratégicos de crescimento empresarial, conscientes da necessidade de contribuírem para o desenvolvimento das populações sem comprometer os seus rácios de rentabilidade e lucro. Mas, como disse a Leonor, se calhar daqui a uns 10 anos devia ser obrigatório. Leonor, posso complementar? Posso? Claro. Ok. A PwC fez um estudo em 2018, basicamente estudou o reporting de empresas públicas ou cotadas nos Estados Unidos e Reino Unido. E não obstante não ser obrigatório os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 72% das empresas mencionavam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no relatório de sustentabilidade. Dessas, 50% identificaram alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos quais podem criar impacto. E 54% dessas empresas
priorizaram alguns desses objetivos e mencionaram-nos na estratégia da empresa. Portanto, pode não ser obrigatório. Mas vai ser. Eu acho que não necessita de ser obrigatório, porque a corrente é que são importantes. Exatamente. Caso contrário, as empresas não os Não é incluiriam. obrigatório, mas depois quem não faz passa a ser visto como alguém que não se preocupa com os outros. Exatamente. É uma questão ética quase. Se eu tiver um produto que é produzido Competitividade. por crianças e outro que não é, possivelmente não vou comprar o produto que utiliza trabalho escravo, ou seja o que for. Portanto, vou comprar o outro que cumpre com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu devo dizer-vos que eu compro sempre produtos de empresas, procuro. E aqui em Angola, quando havia uma marca que dizia Made in Angola, eu ia logo a correr atrás. Portanto, isso é um princípio que é extremamente inteligente em termos de cidadania, que é nós devíamos defender tudo aquilo que tem a ver com o que é nosso e não estarmos a defender o que são dos outros é que é bom. A galinha do vizinho é que é boa, não é Helena, isso? deixe-me só acrescentar mais uma coisa. Sim. Eu posso dizer que, por exemplo, no Standard Bank, nós temos o cuidado de fazer alguns surveys internos e preocupamos-nos muito com a cultura do banco, e dos primeiros pontos a ser levantados pelos colaboradores é efetivamente o nosso plano de responsabilidade social, o orgulho que eles sentem de fazer parte de uma instituição que está envolvida na sociedade. Portanto, é muito fácil para uma empresa, após implementar um plano de responsabilidade social, sentir o retorno disto na motivação e na colaboração dos seus colaboradores. Portanto, eu acho que a obrigatoriedade rapidamente a empresa percebe que não há necessidade de ser obrigatório, uma vez que percebe o benefício que isto traz para si. Sim, eu acho isso fantástico. Eu trabalhei a minha vida toda em empresas americanas e realmente as coisas funcionam dessa maneira, mas nós estamos em Angola e essa realidade, por isso é que estamos aqui todos. Nós temos que mudar algumas coisas e trabalhar para que isso aconteça. Eu tenho só aqui mais, há aqui uma pergunta do Alcrésia ou de uma senhora Cavale, que levantou aqui duas questões. Isto é para o Hélder. Que organismos fazem parte do Conselho Fiscal da RARS? Não são organismos, são pessoas. Portanto, de acordo com os estatutos, o Conselho Fiscal terá um presidente e terá 2 vogais. É aconselhável que um dos membros seja perito contabilista, porque, entre outros, as atividades do Conselho Fiscal é assegurar o cumprimento e a boa preparação de contas, assegurar o pagamento de impostos, de segurança social, talvez fazer algo ou verificar que a organização tem background checks na admissão, só para clarificar, e para acompanhar os atos de gestão da rede. Adicionalmente, deve ser um órgão que deve fazer cumprir ou assegurar que as deliberações emanadas pela Assembleia Geral são cumpridas. E deve, acima de tudo, ser alguém ou ser um órgão composto por pessoas independentes que desafiem os atos e que assegurem que aqueles riscos que eu identifiquei no início da apresentação da PwC são mitigados. Ok. Hélder, tem uma outra questão. Hélder, não, esta é para a Carolina. Como é que as direções da ação social dos municípios poderão beneficiar dos projetos de responsabilidade social, uma vez que os fundos que dispõem são irrisórios e as problemáticas são imensas? Eu não estou a falar consigo por ser um banco, estou a falar porque acho que é uma entidade privada que está em Angola, que sabe a realidade, ainda para mais esta realidade dos municípios. O que é que acha? Bom, a nossa realidade atual está-nos a obrigar neste momento, porque efetivamente há muitas necessidades em diferentes municípios e tentamos ao máximo ir a diferentes províncias para perceber e fazer este levantamento das necessidades e poder cobrir ao máximo a necessidade dos municípios. Mas atualmente estamos a desenvolver uma plataforma eletrónica exatamente para isto, para recolher e perceber mais concretamente as necessidades destes municípios e depois fazer todo um trabalho de campo e perceber até onde é que nós podemos ajudar. Obviamente que uma organização como a RARS pode nos permitir sermos muito mais sermos mais eficazes e optimizar a nossa abordagem, não é? Ok. E juntar sinergias também, portanto, para apoiar todos. Não vou acabar já, mas tenho aqui duas perguntas muito rápidas. Tenho feito o NAC, Ricardo Caquinda, tenho feito algumas ações de responsabilidade social individual, pretendo continuar, como faço para me juntar à RARS? Tem lá fora informação, inscrição prévia, portanto pode responder. E há aqui uma outra questão também que é da Sogester, de Inês dos Santos, assistente de Relações Institucionais.
A Sogesta já trabalha com responsabilidade social, onde apoiamos de forma constante 2 orfanatos, uma escola, um hospital de cirurgia hidrocefálico e com ONGs, uma vez juntando à RARS como assistiríamos aos nossos projetos, defenderíamos da RARS. Todas as empresas que têm os seus próprios programas de responsabilidade social não têm que os trazer e depositar na RARS. O que estamos a falar é de juntar sinergias. Há aqui um hospital, há aqui 2 escolas, há aqui 2 orfanatos, uma escola, um hospital de cirurgia e ONGs. Ok. E quem são os outros 10 que fazem parte do comitê, que têm mais 2 orfanatos, mais 5 escolas, mais 3 hospitais? O que é que vamos fazer juntos? Como é que nós podemos preparar um projeto que apoie realmente a população e não é só com um hospital, é com 10 hospitais? Como é que nós podemos fazer ações que apoiem os orfanatos, mas não é 2 orfanatos, são 10 orfanatos? Então é isso que se trata a RARS, não é trazerem os vossos projetos, é pertencerem aos comitês e dentro dos comitês abordarem as vossas necessidades e o que querem fazer e trabalharem em conjunto por uma causa maior. O que está aqui em questão é a causa maior. Tragam os vossos projetos, mas não quer dizer que os largam, são vossos. Mas se calhar podem se juntar a outros tantos com os mesmos objetivos, com o mesmo fim e com a mesma forma de implementação. Só que em vez de serem vocês sozinhos, são vocês, mais 5 ou 6 empresas que se juntam e fazem um mega projeto. E esse sim, esse vai atingir, se calhar, provavelmente mais províncias, mais população e ajudar mais pessoas. É isso que nós estamos a falar aqui. A RARS não quer os projetos de nenhuma empresa, mas se a RARS puder fazer 50 orfanatos, estejam descansados que a gente vai lutar para isso. E se a gente precisar de apoio para uma rede de orfanatos que queremos suprir as necessidades, nós vamos atrás do investidor. É disso que eu estou a falar. Das sinergias que nós vamos juntar. Ok? Eu queria aqui, antes de terminar, conseguimos responder às perguntas todas. Antes de agradecer a participação eu ficava aqui agora à tarde toda a responder a perguntas e a fazer perguntas. Mas antes de agradecer aos meus colegas de painel, eu queria começar aqui pelo Banco Sol, pela Fundação Sol, dizer uma frase só que esteja relacionada com a RARS, que acho que é inspiradora para a nossa audiência. Isto é uma maldade. Vamos aumentar o número de parceiros sociais, principalmente nas comunidades rurais. Lourdes, agora és tu. A frase que eu vou partilhar aqui com a RARS é a frase que tenho motivado muitos doadores e que funcionou durante 10 anos e acho que vai funcionar bem. Working together works. Trabalhando juntos, crescemos. Câmia. Eu acho que devemos usar a RARS para servir de ponte para os ODS. A ponte é minha. A ponte é nossa. Obrigada. Eu, no que respeita à RARS, acho que o mais importante é pensarmos num objetivo maior e deixarmos o Standard Bank, a Fundação Sol ou qualquer outra organização e pensarmos o impacto que nós vamos ter socialmente. E se pensarmos nisso, facilmente percebemos a vantagem que a RARS pode trazer para o país. Eu acho que já disseram quase tudo, mas eu diria que com a RARS vamos resolver problemas importantes. Os executivos já responderam, eu vou só dizer uma coisa. É preciso que hajam mais pessoas de bem. É preciso que haja mais amor. É preciso que as pessoas olhem à sua volta. É preciso que as pessoas vejam os outros. Porque as pessoas olham, mas não veem. Olhem e vejam o que se passa em Angola. Nós precisamos de ajuda. Obrigada aos meus colegas painelistas. Obrigada a todos vocês. Vamos continuar o programa.